Amados irmãos e irmãs, segunda-feira, dia 3 de janeiro. O Evangelho para esta segunda-feira, lembra que estamos no tempo do Natal, envolvidos neste grande mistério do Natal ainda. O Evangelho é Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 17 e de 23 a 25. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão. Galileia dos pagãos, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a região, por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões os seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, algumas reflexões podemos fazer a partir desse texto de hoje. É claro, o Evangelho é sempre digamos assim, um tesouro muito grande, né? E a gente nunca consegue refletir todos os pontos ou dar atenção a todos os pontos que o Evangelho pode, todas as reflexões que o Evangelho pode suscitar em nós, né? Mas alguns pontos aqui gostaria de destacar. Primeiro, Jesus foi para a região da Galileia, deixou Nazaré, foi morar em Cafarnaum, junto às margens do mar da Galileia. A Galileia é tida como uma região onde tem aquele mar, não é? E ali, de um lado tem o povo de Deus, do outro tem um grupo de pessoas que se misturam com os pagãos e tudo mais, não é? Então é uma região tida como região de ambiguidade. E Jesus não vai àquela região porque ele vai entrar na ambiguidade dos outros, não se trata disso. Ele vai justamente para curar o homem, não é? Como disse João, não é? Eis o Cordeiro de Deus, é ele que tira o pecado do mundo. Então Jesus se encontrava com pecadores, com pessoas de todo tipo, mas não eram essas pessoas que o transformavam, ele é que transformava essas pessoas. Então é uma coisa muito interessante ver como se dirigem a Jesus ali, diz o texto, pessoas com todo tipo de doença e enfermidade, pessoas desequilibradas, doentes, pessoas deprimidas, pessoas endemoniadas, diz o texto, epiléticos, paralíticos, gente de todo tipo de desequilíbrio, de doença que se aproximava, porque sabiam que quando o homem se aproxima de Deus, o homem recobra a sua condição original. O homem recobra a sua condição do Gênesis, antes do pecado. Quando o homem se aproxima de Deus, ele recobra a condição do paraíso, não é? Portanto, as multidões vão até Jesus e recebem a cura, recebem as bênçãos, as graças necessárias. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, que eram 10 cidades pagãs, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. De fato, as pessoas vinham de todos os lugares porque Jesus tinha sempre uma palavra de esperança, não é? Como o padre Fábio de Mello diz, Jesus nunca enxergava a pessoa como se ela estivesse no fim da vida, mesmo que a pessoa tivesse cometido um pecado grave, mas Jesus dava sempre uma palavra de esperança, não é? Foi assim com Zaqueu, foi assim com a Maria de Magdala, Maria Madalena. Jesus expulsou 7 demônios, quer dizer, uma pessoa que tinha 7 demônios, e foi assim com todos que Jesus pôde encontrar.
O Evangelho não é nunca uma palavra que ameaça, mas é uma palavra que recorda a condição do homem que foi criado para viver como imagem e semelhança de Deus e não viver de qualquer jeito. Portanto, vamos olhar alguns detalhes desse texto. Primeira coisa, o texto faz questão de citar que Jesus está no território de Zabulon e Neftali. Essa região recorda uma história muito interessante, que é a história de Gedeão. Gedeão fez um combate no qual eu creio que Gedeão não esperava vencer aquele combate, porque o inimigo era muito forte. E Deus foi diminuindo o exército de Gedeão, mandando ele diminuindo, até que ficou um grupo pequeno. E Gedeão disse: mas por que ficou esse grupo tão pequeno? E Deus disse: para que quando aconteça que você vença a batalha, você não diga que foi você, que foi sua capacidade. Você possa dar graças a Deus e saber que foi a mão de Deus que lhe ajudou a vencer. Interessante, porque isso tira toda pretensão, Nós somos muito pretensiosos, nós humanos somos muito pretensiosos de pensar que nós podemos, nós somos, nós sabemos, E Deus, com Gedeão, age assim: diz, você terá a vitória, mas agradeça a mim. Pois bem, é nesse lugar que Jesus vai passar um bom tempo. Galileia dos pagãos. E aí o texto diz: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Curioso esse texto, esse verbo, O povo que vivia nas trevas, não é que passou, que passava por algum momento de trevas, mas que vivia, já tinha se acostumado a viver nas trevas. É muito interessante esse texto, porque Jesus vai atrás do homem e da mulher que já esqueceram da graça de Deus, já se distanciaram da luz, já se acostumaram a viver nas trevas. E Jesus vai para dar a mão, estender a mão e dizer: venha, vamos recomeçar. Aqueles que viviam nas trevas viram uma grande luz. Viver nas trevas é viver longe da graça, longe do amor. Para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Viver na região escura da morte. Aqui não se trata de morte física, mas se trata da morte mesmo como elemento espiritual, Daí em diante, diz o texto, Jesus começou a pregar o Evangelho, dizendo: convertei-vos. A primeira palavra, veja as duas primeiras palavras de Jesus na pregação: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, se Jesus está numa região de ambiguidade alheia, não dele, porque ele é Deus, Naquela região de ambiguidade, Jesus diz a eles: convertei-vos, quer dizer, saiam da ambiguidade. Sair da ambiguidade significa deixar aquilo que tem dois sabores, que tem, quer dizer, sair de cima do muro para experimentar uma vida nova, é viver com mais decisão, sair do reino da ambiguidade para entrar no reino de Deus, crer na luz, crer no bem, crer na graça, crer no amor. O reino dos céus está próximo. E a primeira palavra de Jesus na pregação é justamente essa: convertei-vos, quer dizer, mudai a direção da vossa vida, porque do jeito que vocês estão caminhando para a destruição. É assim também que muitas mães e pais advertem os filhos: meu filho, muda a direção da sua vida, o caminho que você vai está muito torto, você vai se dar mal lá na frente. É assim que a vida acontece, não é? Pois bem, diz o texto que Jesus ensinava nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino. Evangelho é sempre boa notícia do Reino. E aqui é interessante a gente fazer um comentário, que há muita gente pregando, não boa notícia, mas pregando catástrofe, pregando medo, pregando rivalidades, pregando coisas assim, Eu creio que basta ver o texto aqui e ver que Jesus pregava o Evangelho do Reino de Deus. É claro que haverá sempre forças que vão se opor ao Evangelho, isso é uma verdade. O
Evangelho não é uma coisa que passa pacificamente em todos os lugares, mas o Evangelho é sempre uma boa notícia e nunca uma notícia. É claro que esta notícia exige decisão, exige amor, exige boa vontade, e quando a pessoa não tem essa boa vontade, ela normalmente fica angustiada ou ela se perturba. Ou pode ser que ela esteja tão acostumada ao reino da morte que ela diga, não, aquilo não é para mim. Mas a verdade é que o Evangelho será sempre uma boa notícia. O que converte o homem não é o medo do inferno. Essa conversão não é uma motivação boa, né? A conversão deve acontecer porque a pessoa enxerga no reino de Deus algo muito belo. Porque a pessoa enxerga em Cristo alguém muito belo, belo dos belos. E na palavra também, ele diz o texto, ele curava todo tipo de doença, de enfermidade, expulsava demônios e tudo mais. E assim, ele anunciava o reino de Deus como evangelho, como boa notícia, como boa nova para aqueles que estavam na ambiguidade. É como se Jesus dissesse, para vocês que estão na ambiguidade e pensam que essa é a vida boa e verdadeira, eu anuncio a vocês uma vida plena, boa, verdadeira. Eu anuncio a vocês o reino de Deus. Mas para entrar na dinâmica do reino de Deus, vocês precisam se converter. Porque a dinâmica do reino de Deus é perdão, é amor, é conversão, é zelo pelo próximo, é fazer o bem. A dinâmica do reino é outra. Então convertei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo. Essa é a grande mensagem com a qual nós começamos a semana. Jesus que vai à região pagã e vai àquela região de ambiguidades. Ele não espera que o homem venha até ele. Ele vai até o homem decaído. Como disse Ambrósio a Agostinho, não é o homem que encontra a verdade, é a verdade que encontra o homem. Agora, é do homem a decisão de acolher a verdade do Evangelho ou não. Essa decisão é nossa. Possamos hoje acolher a Cristo com a sua palavra e possamos perceber as ambiguidades da nossa vida e pedir a Deus forças para vencer as ambiguidades e caminhar na graça e no amor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.